volta. Você encontra o caminho de volta, porque o Pai te chama e Ele te recebe. Como aquele pai recebeu o filho pródigo, ele saiu, ele se arrependeu e as portas estavam abertas. Essa porta está aberta para você hoje, querido. É manhã de reconciliação. Que você adore, diga isso a Ele, diga isso a Ele, tentando me encontrar. Estamos aqui nessa manhã, estamos já na nossa segunda reunião do dia, Jesus. Estamos aqui ligados e unidos aos céus para aprender no teu santo templo. Estamos aqui dispostos a crescer, estamos aqui dispostos a receber direções espirituais que vêm de cima. Peça para Deus, me ajuda, Jesus. Peça agora, me ajuda, Jesus, me ajuda nessa manhã. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem, Pai. Oh, vem, 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 Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é aquele dia especial, Mestre. Nós já te pedimos agora no começo dessa reunião perdão dos nossos pecados, por pensamentos, por palavras, por atitudes. Se tem alguma coisa errada, Deus, que nós cometemos, nos perdoe, Deus. Peça para Ele, Deus, eu preciso da Tua misericórdia. Peça para Deus, eu preciso da Tua graça. O Senhor me perdoa das minhas falhas. Me perdoa, Deus, que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que ferem a Bíblia, que ferem as Escrituras. Peça, comece hoje. Comece já pedindo perdão agora de tudo aquilo que não agrada ao Criador. Aleluia. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento exato. A palavra vai chegar ao seu coração hoje e vai te sacudir. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Senhor, nessa manhã maravilhosa. Aleluia. Aleluia. A presença do Espírito Santo já está nesse lugar. A presença do Espírito Santo já se faz presente aqui. E agora você levante as mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, tenha liberdade para falar comigo. Tenha liberdade para tratar o meu coração. Eu estou disposto a praticar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. E aplauda o mais forte que você pode aos céus. O mais forte que você pode. Glória a Deus. Bom dia. Senta, irmão. Já faz um tempinho que vocês estão aí de pé. Glória a Deus por isso, né? Hoje nós tivemos uma grande multidão já às 7 horas da manhã, casa lotada hoje às 7 horas da manhã, não tinha mais espaço para quase ninguém aqui na igreja, ainda tem muita gente chegando também para esse culto de agora, mas também a casa de Deus está cheia, e glória a Deus por isso. A palavra de hoje vai ser espetacular, mas antes de eu entrar na mensagem, deixa eu dar para você alguns recados especiais, né? Primeiramente, o pessoal que está nos assistindo agora, amanhã, Bruno, onde é que eu vou estar amanhã mesmo? Comendador Soares, amanhã eu vou estar, né, às 19 horas, é na região de Nilópolis, não é muito longe. Então o pastor Mike vai estar celebrando amanhã uma reunião, né, no nome de Jesus, muita gente curada, muita gente abençoada, certamente vai ser. Lembrando que a última vez que o missionário veio, quarta-feira retrasada, que quarta-feira passada eu preguei junto com a minha esposa. Dá um oi pro pessoal, né, fica em pé um pouquinho, isso, assim o pessoal não vai te ver, dá um oi. Essa é a dona Catiane, a gente pregou junto quarta-feira passada e foi uma bênção. Não sei se a gente não faz a dose dupla quarta, não sei, pô, eu vou ver com ela, né? Então quarta-feira eu preguei com a Catiane, mas a quarta-feira retrasada o missionário esteve aqui, e o missionário até saiu aqui da reunião comentando que se sentiu muito bem, que foi muitos milagres e saiu muito feliz. E agora segunda-feira eu estava conversando com o missionário, e o missionário disse assim, né? Não, eu vou repetir, quarta-feira, ele queria vir agora quarta-feira, quando que é quarta-feira agora? 11, né? É isso? Hã? É. Aí ele disse, não, mas daí vai ser muito rápido, vai ser muito pouco tempo para você trabalhar. Então ele vai vir dia 18, pessoal, dia 18 o missionário está aqui de novo.
E a forma que ele estava falando sábado no show da fé, eu quase pensei que ele ia fazer o show da fé aqui no Rio de Janeiro. Que ele estava muito feliz, muito alegre, aconteceu muita cura. Inclusive tem uma senhora que ficou curada aqui, deixou as muletas na igreja. Tem uma senhora que não conseguia abrir e fechar a mão, não sei quantos anos ela abriu e fechou a mão. E aí teve um senhor, que depois o missionário passa para mim em oração, e teve um senhor surdo total do ouvido esquerdo que voltou a ouvir. Então muita coisa aconteceu, né? E glória a Deus por isso. Então se prepare que vai ser o dia da cura divina aqui em Madureira, às 9 às 14 horas, dia 18, está marcado. Faltam aí, aqui está dizendo faltam 12 dias, mas faltam 10, tá? Esse aqui é uma arte um pouco mais antiga. Então faltam 10 dias. E dia 21, pessoal, todos nós na Barra da Tijuca, né? Dia 21 vai ser um sábado de manhã, vai ser o Outono na Graça. Eu estou aguardando 10 mil pessoas lá, pessoal. Então a gente vai fazer, vai vir todo o estado, o pessoal já está com as caravanas, o pessoal está se preparando para o Outono na Graça, e vai ser benção. Lembrando para vocês que o outono, irmãos, outono é a estação que prepara para a colheita. Acabou o outono, começam as grandes colheitas, então se prepara que depois desse evento vai virão grandes colheitas, tá? E quem foi no último, aquele que a gente fez um evento para praticamente 8 mil pessoas em Campo Grande, quem foi? Mas esquece que não vai ser quente daquele jeito, né? Porque a gente foi em janeiro, dia 3, sábado de manhã, quente. Acho que um pouquinho mais quente que aquilo é o inferno. Meu irmão, estava muito quente. Irmão, sem brincadeira, eu acabei o evento, eu tirei o meu sapato, pensa assim, uma pessoa que caiu de roupa na piscina. E aí eu tirei meu sapato, ele estava molhado, assim, tipo assim, com água dentro. Aí eu peguei a minha meia e eu fiz isso na frente, até fiz um videozinho, eu torci a minha meia assim, esvaiu a água, então estava muito quente. Barra da Tijuca, esquece, não vai ser assim. Ali tem ambiente climatizado, né? Então a Arena Carioca 1, ela tem um ar-condicionado, é um negócio gigantesco. Eles vão ligar o ar-condicionado 3 horas antes. Eles já me falaram, né? Então vai ser uma coisa muito legal. Então a gente está aguardando uma verdadeira multidão. E depois desses a gente começar a projetar futuramente o Maracanã. Amém, pessoal? Vamos invadir o Rio de Janeiro com o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Então, Outono na Graça, tá? Vai ser uma bênção dia 21 de março, tá? Tá chegando. Ok? Já dei os recados, agora vamos para aquilo que interessa, que não que isso aqui não interessa, interessa também, mas vamos para a palavra de Deus. Quem veio ouvir a mensagem? Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 18, é só o start, é o início de conversa hoje aqui. Vamos para a palavra, a unção está poderosa, você vai gostar. Hoje a sua cabeça vai sair daqui como se fosse hoje um giroflex da polícia. Você vai ficar mais alerta a partir de hoje. Posso começar, pessoal? Apertar o cinto? Então, simbora. Let's go. Diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... Esse aqui é o nosso original. O ser humano foi criado para viver em sociedade, o ser humano foi criado para viver em grupo, o ser humano não foi criado para viver sozinho. Nós fomos criados, sabe, pessoal, para estar perto uns dos outros. Então quando a pessoa começa a se afastar muito, ela está deprimida, ela está com algum problema psicológico, emocional, então a pessoa acaba se afastando e ela fica isolada, né? Tudo bem que tem alguns momentos da nossa vida que nós gostamos de ficar sozinhos, ok? Mas essa não é a máxima. A nossa máxima e a nossa regra é ficar junto com as pessoas, até porque Deus nos deu todas as faculdades para nós nos comunicarmos com os nossos semelhantes, inclusive a fala, né? Então você fala, você gosta de conversar, comunicar, trocar ideia, trocar pensamentos, viver em comunidade, viver em sociedade. Essa é a vontade de Deus. Você sabe que é interessante, eu falei há muitos anos atrás, eu falei para você aqui, eu acho que foi o primeiro ano que eu cheguei, que quando uma pessoa ela foi pega fazendo qualquer coisa errada aqui sobre a face da terra, ela é presa, então ela começa a participar então desse regime prisional, e lá dentro, se a pessoa continua fazendo a coisa errada, vamos dizer que matou alguém, fez alguma coisa errada lá, você sabe para onde que eles levam a pessoa? Para a solitária, porque não existe um castigo mais pesado do que a prisão, a não ser a solitária, então deixa a pessoa sozinha. Então a pessoa geralmente não comete mais delito porque ela não quer ficar, porque mesmo dentro da prisão ela tem contato com os outros prisioneiros, ela tem contato junto, mas se ela faz alguma coisa errada, então você vai perder o mais importante, que não é ficar preso, porque mesmo você estando preso, mas você conseguindo se comunicar com alguém, você ainda tem vida. Agora quando você fica totalmente isolado, numa solitária, aí você perde a vida, porque a nossa vida foi feita para se comunicar com as pessoas.
Já parou pensar um negócio desse? Que coisa séria? Então você vê, né? A vontade de Deus é que nós estejamos então em comunidade. O grande Salomão pensava da mesma forma também. Quando eu digo grande Salomão, eu não digo das práticas dele. Quando eu digo grande Salomão, da sabedoria que ele teve. Se ele tivesse aplicado metade da sabedoria que ele recebeu de Deus para explicar para a gente, a vida dele não teria sido aquela vida pecaminosa. Mas vamos lá, Eclesiastes 4, versículo 9. Vamos lá. Amém, pessoal? Você vê, até Jesus não ficou sozinho, ele escolheu 12 dos 12, ele escolheu 70 para ir junto, né? Ou Jesus fez tudo sozinho? Não, ele veio e ele começou a escolher pessoas para andar junto com ele. Você sabe que o pessoal me recrimina muito, o pessoal diz assim, onde o pastor Michael vai lá como é que o pessoal chamou esses dias? Eles falaram capanga, mas falaram outra coisa esses dias que eu escutei. A patota do pastor Michael, sei lá, o pessoal fala um negócio assim. Bom, para mim não tem problema não, pode falar o que quiser. Eu, onde eu vou, sempre levo auxiliar junto comigo. Eu tenho a minha família, eu sei a hora que eu tenho que dividir bem. Eu tenho a Catiane, o Felipe e o Mateus. Inclusive, chega uma hora que eu falo para minha patota, para os meus capangas, como o pessoal fala. Eu falo assim, pessoal, estou indo para minha casa agora, eu sou disciplinado. Então eu fiquei ontem, por exemplo, o sábado eu fiquei junto com eles. Quando chegou mais ou menos umas 19 e pouco, né? 19 e pouquinho, quase 20 horas, assim, eu vou para a igreja meditar. Então eu vim ontem à noite mesmo, né? Vim aqui para meditar, para passar para você essa mensagem ontem. Ontem eu vim me consagrar, orei, me consagrei, dormi. E hoje de manhã eu já preguei a primeira mensagem às 7 horas. Mas eu gosto sempre de andar junto sim com pastores, com os auxiliares. Não porque eu gosto apenas deles, porque eu quero ensinar. Então a gente tem esse momento, essa fase também de passar para os outros, né? Então Eclesiastes 4, versículo 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Olha o próximo versículo: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então você vê, é melhor serem dois do que um. Você vê no versículo 10, né? Ai daquele que estiver só. Então a pessoa ficar sozinho, pela Bíblia Sagrada, não é bom. Então você precisa ter pessoas perto de você. Só que tem um problema: não andar sozinho é bíblico, você tem que andar com alguém. Mas se você tiver a pessoa errada perto de você, também dá problema. E é isso que eu queria tratar contigo hoje, porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Mas nem sempre vão aparecer pessoas do meu lado, do seu lado, para te fazer bem. Então a gente vai ter que começar a partir de hoje pensar em selecionar pessoas, porque o amigo que você tem hoje pode ser o teu inimigo de amanhã. A pessoa que hoje está contigo, amanhã ela pode ser a pessoa que vai fazer mal para você. Eu já tive, por exemplo, na minha vida, auxiliares que pegaram na minha mão e me disseram, meus auxiliares, que pegaram na minha mão e choraram. E disseram assim: pastor, já faz 8 anos que eu faço a obra, nunca ninguém me deu uma oportunidade que o senhor me colocou na obra, o senhor me deu um cadastro, hoje eu estou fazendo a obra integralmente. Falei, tá, calma, irmão, de boa, Deus só me usou, mas foi a sua fé, você é um trabalhador da obra e tal coisa. Obrigado, pastor. Passou uns 1 ano, 2 anos e meio, o cara sai da obra, manda e-mail para todo mundo me destruindo. Irmão, eu estou te falando isso aí, não tem, irmão, eu estou falando você. O mesmo cara que chora pegando a tua mão hoje, o mesmo que chora, é amanhã o cara que vai te destruir amanhã. Você tem que ficar muito ligado nisso. Você tem que preparar até mesmo o seu coração. Tem pessoas que se abrem demais, você entrega muito a sua vida para as pessoas. Você tem que tomar, Catiane me chama direto a atenção disso, né? Você se abre demais, você fala com todo mundo, você é muito aberto, você coloca todo mundo para andar junto contigo. E eu não sei, mulher parece que tem um radar diferente, acho que elas têm as anteninhas do Chapolin Colorado. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2, versículo 4, vamos lá. Então não é bom estar só, mas se estiver com pessoa errada vai ser um desastre. Quem concorda com o que eu estou falando? A maioria de nós que já passou luta com pessoas. Quem já passou luta com gente? Com homem, mulher, com patrão, com empregado, com obreiro, com pastor. Já deve ter passado luta com essas coisas. Gálatas 2, versículo 4, o apóstolo Paulo também passou luta com gente. Então não é bom estar sozinho, mas olha só o que ele diz, ó. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido secretamente, e entraram para quê, pessoal? A espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Para quê? Qual que é o propósito? Para nos porem em... Exatamente.
Então você vê que o apóstolo Paulo, sem querer, ele deixou pessoas entrarem no convívio dele e se entremeteram secretamente. Então vinham com um tapinha nas costas, vinham com a paz do Senhor, de repente chamavam o apóstolo Paulo: e aí, meu pastorzão? E vinham rindo, mas a verdade não era para andar junto, não era para participar da liberdade, mas era para colocar eles na servidão. Então isso aqui é uma coisa que me chamou bastante. Fala em voz alta comigo: falso irmão. Mais uma vez. Então tem gente que vai encostar com você, com um sorriso no rosto, com um carinho, com um tapa nas costas, mas a intenção do coração é colocar você em servidão. A intenção da pessoa não é boa por dentro. E você tem que fazer uma oração hoje no final do culto junto comigo: Deus, afasta de mim, afasta da minha família esse tipo de gente que chega com a paz do Senhor, mas quer me derrubar, que chega com um sorriso no rosto dizendo glória a Deus e aleluia, mas a intenção dela é diabólica. Afasta de mim esse tipo de gente. Você tem que orar a Deus hoje junto comigo. Se ele está falando aqui falso irmão, é porque esse pessoal está no convívio da igreja. Eu vou mostrar para você um texto bíblico agora que é meio pesado. Abra sua Bíblia, deixa marcado aqui que já vou voltar para cá. Esse aqui Deus me deu hoje de manhã, Salmo 55, 12. Nossa, Salmo 55, 12 é pesado. Então você vê, de vez em quando a gente está numa sinuca de bico, né? Por que a gente está numa sinuca de bico? Porque não é bom ficar sozinho. Mas ao mesmo tempo, se você tiver uma pessoa perturbada do seu lado, pode ser um desastre para o teu destino, para o teu futuro. Olha só o que diz aqui: pois não era um inimigo que me afrontava. Não era um inimigo, então eu teria suportado, ou seja, eu ia atacar. Se fosse um inimigo que sabe, que já declarou que quer o meu mal, eu teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim. Então quem está se engrandecendo contra mim, não era uma pessoa que me odiava, porque eu teria me escondido. Então esse cara está me odiando, eu vou dar um jeito de me esconder. Agora escuta o 13, nossa. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, e o que diz aí? Íntimo amigo. Íntimo é pessoa que você fala tudo para ela, você não esconde. Mas era o cara que odiava ele, e era o cara que estava afrontando ele. Muitas vezes quem te afronta está perto de você, muitas vezes quem te odeia está perto de você. Mas agora o pesado eu acho que é o 14. O 14, meu irmão, meu Deus do céu. O 14 diz assim, ó: praticávamos juntos suavemente. Praticava o que, pastor? Ó, íamos com a multidão aonde? Então o que é praticar junto na casa de Deus? Eles oravam juntos. Davi diz que o cara que atacou ele orava junto com ele, lia a Bíblia junto com ele, se consagrava e fazia jejum junto com ele. Você percebeu isso aqui? Que isso aqui é uma coisa séria, irmão. Que pode ter pessoas perto de mim e perto de você que estão orando, lendo Bíblia, jejuando, mas você percebe pela Escritura Sagrada que no fundo essa pessoa te odeia. No fundo ela quer pegar alguma coisa contra você, na tua liberdade em Cristo, para quem sabe colocar você em servidão, fazer uma maldade para você. Diga misericórdia. Foi segunda-feira passada ou retrasada que o missionário falou para mim isso. O missionário falou assim: ó, toma bastante cuidado que você manda de áudio muitas vezes na internet, ou que você fala, porque o pessoal pode distorcer e fazer coisa contra você, porque já fizeram isso comigo. Tem muita gente que vai se aproximar de você é só por causa de posição, não é porque gosta de ti. O missionário falou isso para mim. Falou assim: ó, toma cuidado. Eu não sei, Deus está me projetando, me preparando uma coisa muito grande, acredito. Porque pode vir a ocorrer isso na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo fala, se você for abrir em 2 Coríntios 11, 26, agora pode sair lá de Gálatas, vai para 2 Coríntios 11, 26. Então, não é bom ficar sozinho, certo ou errado? Não é bom ficar, mas de vez em quando, junto com certas pessoas, pode ser pior. Então, a partir de hoje, nós vamos aprender a selecionar. Cadê as irmãs que já selecionaram feijão aí para fazer uma feijoada? Seleciona ou não seleciona? Porque se colocar o feijão bom junto com o ruim, estraga a feijoada com um gosto de azedo. Um dia você foi lá fazer o feijoada, daqui a pouco subiu um cheiro de azedo, você disse: isso, não selecionei bem.
Olha só o que Paulo diz aqui: em viagens muitas vezes, em perigos de rios, aí ele começa com esse perigo, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Leia para mim o final. Em o quê? Perigos entre o quê? Irmão, uma pessoa errada perto de você é um perigo. O apóstolo Paulo está dizendo que é um perigo. É como se você entrasse num deserto. Ele não falou deserto, em perigos aonde? Ei, irmão, você pode entrar no pior deserto da tua vida por causa de alguém. Ele está dizendo lá no começo, em perigos dos salteadores. Irmão, uma pessoa errada do seu lado parece um assaltante, vai levar coisas suas. Uma pessoa errada que entra no teu barco, um Jonas que entra dentro do teu barco errado, daqui a pouco vai vir uma tempestade e você vai perder todas as tuas fazendas. Eu já vi gente perdendo alegria, eu já vi gente perdendo dinheiro, eu já vi gente perdendo o casamento, porque entrou uma pessoa errada. O apóstolo Paulo está dizendo que ele fala aqui de perigos, e a pessoa falsa é um perigo. Diga, em perigo entre os falsos irmãos. Se é perigoso o falso, o verdadeiro é uma bênção. Mas o verdadeiro sempre vai te dar uma palavra. O verdadeiro sempre vai orar por você. O verdadeiro, a pessoa verdadeira, ela vai se consagrar e vai interceder pela sua vida. O falso, ele vai dar a ideia da cabeça dele. Diga, misericórdia. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que é perigoso, eu lembrei de um caso na Escritura Sagrada. Antes, deixa eu dar mais um versículo para você, que eu lembrei agora, eu anotei, Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, 9, depois eu vou entrar numa história bíblica. Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Não sei, Deus mandou eu pregar isso aqui hoje. Vigia. Vigia muito pessoa que está próxima de você. Vigia as pessoas que você está vindo para a igreja. Olha para o seu lado aí, tem pessoa ou não tem? Essa semana você vai trabalhar, tem pessoa lá ou não tem? Você vai para um shopping, o que tem lá? Dentro da tua casa você vai chegar hoje, o que tem? Irmão, isso aqui é mais atual do que você possa imaginar. E eu vou te provar daqui a pouco que as pessoas, elas podem afetar diretamente no teu destino, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Porque não é só Deus que usa as pessoas, o diabo também usa. Olha só o que diz, e como, né? Salmo 41, 9, eu acho que não tem alguém que passou mais luta com gente do que Davi, né? Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia o pão dele. Comia o pão dele? Comia o que diz aí? O quê? Dá a entender que o Davi sustentava o cara. Eu sustentava o cara, ele comia o meu pão. E contra mim, e levantou contra mim o seu calcanhar. Na linguagem de hoje não fala que levantou o calcanhar. Na NTLH, põe para eles na NTLH, e ele até que ele se virou contra mim, porque virar o calcanhar é fazer isso aqui, ó. Então ele estava andando junto com Davi, daqui a pouco ele para e se vira contra, ele levanta o calcanhar. Levantar calcanhar na Bíblia é mudar de direção, o cara trocou. As pessoas são voláteis. O ser humano é muito volátil, ele muda muito a cabeça. Então a pessoa daqui a pouco, que você tanto confiava, daqui a pouco vira a cabeça contra você. E é isso que você vê aqui na Bíblia Sagrada. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado quem está perto da gente. Mas agora eu vou para uma passagem bíblica, que é aqui que eu queria chegar. Até agora só introduzi o assunto, agora vamos para 2 Samuel capítulo 13. Agora você vai entender. 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, agora eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia Sagrada. Nossa, essa mensagem aqui que eu vou dar agora, eu queria que todo o Brasil e o mundo escutasse essa mensagem. Porque todos nós que estamos aqui, todos, assim, irmão, não tem ninguém aqui nessa igreja que já não teve um pensamento ruim, uma vontade, um desejo de fazer alguma coisa errada. Não igual esse cara aqui da Bíblia, não igual esse personagem que eu vou falar, mas já teve vontade errada, já teve um pensamento errado. E você sabe qual vai ser o fator determinante? Pessoas. Quando você está com um desejo errado, uma vontade errada, um pensamento pecaminoso, ou até fazer alguma coisa errada, as pessoas que estão perto de você são elas que vão determinar se isso vai acontecer ou não. Quer ver? E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, escuta, Aminon, filho de Davi, fez o quê? Ou seja, o cara está apaixonado pela própria? Exatamente. Não era filha, né, da mesma mãe, mas era filho do mesmo? Isso, agora você entendeu. Aí você percebe aqui que ele está apaixonado por ela.
Então isso aqui representa um pensamento errado que te vem no coração. Você não está livre disso. Repito, não amar tua irmã. Mas você não está livre de pensar uma coisa errada, um desejo, passou um negócio pela tua cabeça. Só que esse cara aqui, no próximo versículo, você vai ver que ele tinha uma trava moral. Fala comigo assim, um lacre moral. Mais uma vez? É um lacre, ele tem um lacrezinho, quer ver? Ele tem um lacrezinho, ele não tem o Espírito Santo, você tem que entender que isso aqui é Antigo Testamento, mas ele tem uma moralidade. Olha só o que diz, ó, e angustiou-se Minon até adoecer. Esse cara ficou com um pensamento obsessivo, ele não estava só pensando, me veio um pensamento errado com aquela pessoa, não, ele começou a pensar isso frequentemente, se tornou uma obsessão, uma paixão platônica, e diz assim agora, e angustiou-se a Minon até adoecer por Tamar sua irmã, porque era virgem, então ela devia ser bem novinha, né? E diz assim, ó, e parecia aos olhos de Aminon, lê o finalzinho, dificultoso fazer-lhe alguma... Isso, então ele tinha esse pensamento, mas na hora vinha aquele bloqueio. Não, isso é errado, isso é errado. Isso aqui você não precisa ter o Espírito Santo para ter. Isso aqui é uma coisa que Deus colocou em todos os seres humanos. Eu lembro que quando eu não era convertido, eu ia para a boate de vez em quando fazer algumas coisas erradas. Você sabe que lá no fundo eu sabia que era errado. Quem já teve isso também na sua vida antes de se converter? Você assim, não, isso não é certo. Não, isso que eu estou fazendo, isso não está correto. E você não tinha Espírito Santo, é um selo, é um lacre. Fala comigo, um pino. É o que, pessoal? É um pininho que tranca. Então esse cara tinha esse pensamento errado, ele tinha, mas lá na cabeça dele, no subconsciente, ele achava difícil fazer isso. Ele disse, não, isso nunca vai acontecer. Só que agora, o que vai determinar? O que eu estou pregando até agora? Fala comigo, pessoas. O que vai determinar se ele vai fazer isso aqui ou não vai? Porque pessoas podem tirar o pino, pessoas podem quebrar o lacre, pessoas podem fazer o quê? Quebrar o lacre. Por isso que você, olha para mim, ó, você ensina os teus filhos, você enche eles de moral dentro de casa, aí eles vão para a escola, e o que as pessoas começam a fazer na escola? Quebrar todos os lacres morais que você ensinou. Eu já conheci um monte de gente que disse, meu filho era uma bênção até entrar na escola, minha filha era uma bênção até entrar na faculdade. Ou seja, as pessoas que estavam ali, como diz em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações quebram os lacres, corrompem os bons costumes. Então tudo que você ensinou, se não tiver bem lacrado, se não tiver com um pino bem firme, se a pessoa não tiver enraizada na palavra, ela se desvia. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ele deve, porque depois de grande... não se desviará dele, mas tem que ensinar firme. Por isso que eu cobro o Felipe direto. Leu a Bíblia hoje? Me mostra o estudo. Hoje, quando acabar o culto, eu vou tomar do Felipe que eu preguei. Eu tomo dele de vez em quando, tomo até. A Catiane não gosta muito, mas eu tomo até dela. O que eu preguei hoje? Só fala isso em casa, falo. O que eu preguei hoje? O que você entendeu? Ai, Senhor Abraão, ai, Senhor. Ela fica rindo de mim. É isso aí, irmão, porque você tem que colocar o pino, você tem que colocar o lacre moral, tem que colocar, porque a pessoa daqui a pouco vai ter um pensamento errado, mas o lacre está ali, não vai fazer. Então até agora, onde é que é a luta do Aminon? É no campo mental, é no campo o que, pessoal? É onde você vai ter as suas maiores lutas, aqui ó. Só que daí, lê o versículo 3, ó, tinha porém Aminon quem? Um amigo. Que amigo, hein? Cujo nome, como é que era o do endemoniado, quer dizer, do abençoado? Era Jonadab, ó, filho de Simeia, irmão de quem? Então era tio dele. Ó, isso que eu vou te falar, cuidado com família. Cuidado com família, de vez em quando você está escutando a tua irmã, e a tua irmã não tem Espírito Santo. E tem muitas mulheres aqui que muitas vezes não escutam o marido dentro de casa, quer falar com o pai, quer falar com a mãe, quer falar com a tia, não sei o quê. Por que você faz isso? Por que essa dependência emocional da tua família antiga? Por que você tem que sempre dar, sabe, que esse palpitezinho? Por isso que dá briga dentro de casa. Você fica sempre se contatando com alguém. Eu quando eu fazer qualquer coisa, eu não ligo para minha mãe. Mãe, o que a senhora acha? Faça ou não faça esse negócio? Por que você fica fazendo isso em casa? O teu marido, cheio do Espírito Santo, já diz para você, vamos fazer tal coisa. Não, tem que falar com meu pai, tem que falar com minha mãe. Vai dar briga? E muitas vezes você está recebendo direções de pessoas que não têm o Espírito Santo. De repente estava até fumando e tomando cachaça na hora que estavam te orientando. Cuidado, é dentro de casa. Esse cara aqui é tio do Aminon. Só que esse cara aqui, ó, ele era Jonadab, um homem muito sagaz. Fala sagaz.
Você sabe onde que aparece essa primeira palavra? A primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia? Você já ouviu falar em Gênesis capítulo 3, versículo 1? Olha só o que diz aqui, ó. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Você sabe o que a serpente vai fazer, por ser sagaz e astuta? Ela vai pegar aquilo que é ruim, porque não pode comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e vai trocar o pensamento da Eva, e vai mostrar para Eva que aquilo que é ruim pode ser exato. Sagacidade é isso, é você querer ver o circo pegar fogo. Está cheio de gente querendo trocar o que é ruim, colocar na sua cabeça que é uma coisa boa. Isso é pessoa sagaz. Faz assim, ó. Tem ou não tem? E esse tal de Jonadab, ele não vai aparecer outro momento na história, a não ser quando o cara está com um pensamento ruim. Então eu percebi isso. Toda vez que começar a te dar uns pensamentos esquisitos, ruins, o capeta vai enviar um servo dele para tentar tirar o teu lacre moral. Ele vai tentar tirar o pino. E esse cara aqui, esse tal de Jonadab, o tio aqui do Aminon, que está perturbado da cabeça, a Bíblia diz que ele veio em versículo 4 dizendo o seguinte, versículo 4, e ele disse: por que de manhã você tanto emagrece? Sendo tu filho do rei, não me farás saber a mim? Então disse Aminon: eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Diga, meu Deus do céu. O cara veio com uma pergunta: por que tu de manhã emagreces tanto sendo filho do rei? A pergunta é de cuidado ou é de ataque? Não é de ataque, não. É uma pergunta de quê? Parece que ele está querendo ajudar. Por que você está emagrecendo tanto? É aquele cara na academia que apareceu para você, irmã, e diz assim, ó: nossa, você está querendo ajuda? Eu quero te ajudar. Bem na época que teu casamento está ruim. Você não entendeu isso ainda? É aquele cara no teu serviço que disse: ô, tudo bem? Você está bem? Eu vejo que você não está tão bem. Bem na época que teu casamento está ruim. É aquela mulher que vem e põe a mão no teu, assim, nas tuas costas, assim, ó: tudo bem, querido? Está tudo bem contigo? Eu posso te ajudar? Bem no momento difícil, que você está cheio de pensamento até de divorciar. Você não entendeu isso aqui ainda? O diabo, ele não vai te derrubar com um soco, ele vai te trair com um beijo. Você lembra de quem fez isso? Quem fez isso? Judas. O Judas falou para o pessoal lá, eu acho que é Lucas 22, é alguma coisa, eu acho que é 40 e poucos, né? 48, e Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Você vê que a pessoa que ela vai te passar a perna, a pessoa que vai te derrubar, ela vai pegar um momento crítico da sua vida, difícil, e ela não vai te atacar, ela vai te mostrar uma ajuda, um cuidado. Olha, irmão, eu já vi muita gente divorciar por causa disso. Eu já vi muita gente sair do ministério no momento que você está passando uma luta no ministério. Ele vai querer que você vá para outro ministério, porque parece que aquele ministério não tem luta. Ó, eu vou te falar, sabe onde que vai ter luta? Onde tem gente. Onde tem o quê? Onde tiver uma coisa chamada gente. Uma vez até vi uma coisa engraçada na internet, que teve um cara que dizia assim: ah, pastor, eu vou lá para outra igreja, né? Porque, sabe, aqui é complicado, irmão isso, irmão aquilo e tal coisa. Ele disse: mas você vai para qual igreja? Ele disse: eu vou para tal igreja. Então não vai para lá, senão se for para lá você vai estragar. Porque é o lugar onde tem gente, irmão. Onde tem gente sempre vai ter luta, sempre vai ter alguma coisa que o outro sempre vai ter, irmão. E aí você vê que esse cara então vem aqui e diz assim: por que você está emagrecendo tanto sendo filho do rei? Não tem ligação. E agora escuta, ó: não me farás saber a mim? Abre o teu coração. E ele era amigo, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o coração, e ele vai soltar isso aqui, ó. Ele fala um pensamento que ele tem na cabeça: eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab disse: está amarrado isso aí em nome de Jesus, está errado esse pensamento, isso não é correto. Ele falou isso? Vamos orar para sair com essa vontade. Isso aí vai acabar. Vou te ajudar, vou me consagrar para você, vou fazer um jejum para você, vou orar a Deus. É isso que ele vai falar? Não, o que ele vai dizer? Deita-te na tua cama. Esse cara é endemoniado, irmão. Olha o cara aqui, ó, faz assim com a mão assim, ó, faz assim, ó, e vai quebrando o negócio. O que ele está fazendo agora aqui? Quebrando o lacre moral do cara.
Porque o cara estava com uma luta no pensamento, mas ele achava difícil fazer. Mas o cara diz assim, ó, deita-te na tua cama e finge-te de doente. Irmão, quando alguém pedir para você fingir, irmão, já não é de Deus. Pastor, mas vai dar certo. Olha, isso vai dar uma bomba, futuramente isso vai dar uma bomba. Finge-te de doente, e quando teu pai te vier a visitar, diga-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu para que eu a veja e coma da sua mão. Próximo versículo agora, lê o que diz assim, ó, o que diz aí a primeira palavra. O que o Jonadab mandou ele fazer? A primeira coisa. Qual que é a primeira coisa que tem no próximo versículo? Ou seja, ele não falou nada. O cara falou para ele, quebrou na hora o lacre, puf, foi na hora que foi tirado do pino. Ele não disse, não, peraí, isso está errado, não posso fazer isso, eu só te comentei que eu estou com o pensamento errado, mas eu não posso. Não, ele não bateu de frente. É a mesma coisa que aconteceu com a Eva. A serpente foi falando, tem uma hora que ela não falou mais. Irmão, você tem que combater pensamento ruim. Quando você tiver com um pensamento ruim, você se abrir com alguém, e essa pessoa concordar com o teu pensamento, é o demônio, é o diabo. Você precisa entender que pensamento ruim tem que ser combatido, porque pensamento ruim que não é combatido se transforma numa prática. Isso é bíblico. O cara foi lá e se deitou. Pensa comigo, eu estou com uma granada aqui na mão. Pensa que não é microfone, uma granada. Ela está com um pino. Qual o perigo que a gente corre aqui dentro? Nenhum. Ela está com o quê? E se eu tirar o pino? É isso que eu estou falando. Todos nós temos um pino, todos nós temos um lacre. Arrancado o lacre fica um perigo. Todos nós temos pensamentos negativos em algum momento da vida. E a Bíblia diz agora, e fingiu-se doente. Tá, isso que já li, né? Versículo 7 agora. Põe o 7. Diz assim, ó, e mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E ela foi, porque o cara é teatral, o cara é muito hipócrita. Ele parece que está doente mesmo, ó. Versículo 8, põe na tela para eles, né? 8, né? E diz assim agora o 8. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele porém estava deitado, segundo o conselho do endemoniado lá, né? E tomou a massa, e amassou e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. Você vê, o cara está olhando a mulher fazer a comida, e ela, coitadinha, ela não está nem aí. Você vê, a presa e o predador estão ali. Ele está olhando ela fazer, está aqui dizendo, ó, diz que ela fez bolo diante dos seus olhos. Ele está lá deitado olhando para ela, ela está olhando para ele, ela nem sabe o que vai acontecer. O cara está como se fosse doente, e esse cara está doente, mas não é de físico, ele está doente psicologicamente. É um cara sem trava, é um cara sem lacre. E olha só o que vai acontecer agora, o próximo versículo, nossa, e diz assim agora, próximo versículo, e tomou a amassadeira, e tirou-os diante dele, porém ele recusou comer, ele não quis. Ela fez, foi oferecer para ele, não quis. E disse a Aminon, fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Isso aqui você tem que tomar cuidado. Você ficar sozinho com pessoas. Toma muito cuidado essa questão de ficar sozinho. Quando uma pessoa assim, ó, sai todo mundo, quer ficar só contigo. Para quê? Como assim? A gente não se liga. O cara mandou sair todo mundo, ela ficou ela e o cara. E aí diz assim agora, ó, então Aminon disse, traze-me a comida à câmara, ou seja, um lugar mais fechado ainda, né? E comerei na tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou nela, ou seja, ele pegou assim, no caso assim, o braço dela, o ombro, sei lá, ele pegou assim nela e disse, vem, deita-te comigo, irmã minha. Então ele passou do campo das ideias. Ele já está agora já agindo. Aquele pensamento ruim que estava só no campo das ideias, foi quebrado o lacre, ele já está pegando na mulher e puxando ela. E ela vai soltar essa aqui para ele agora, ó. Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Ou seja, isso não é uma prática do povo hebreu, isso não é uma prática do povo israelita, dos judeus, não é uma prática, isso é uma prática pagã, do irmão se deitar com quem? Isso é prática de outros povos, e isso é uma cultura que o Jonadab pegou lá fora. E está cheio de gente na igreja, colocando dentro de casa uma cultura que não é da Bíblia. Você está colocando uma cultura de Jonadab dentro da tua casa. E ela disse, isso não se faz assim em Israel. Isso está fora da palavra, isso não é correto.
Nossa, isso aqui é muito profundo. E ela foi tentar dizer para ele, dizer assim, ó, isso é uma loucura, não faças tal loucura, você está perdendo o juízo. E aí diz o próximo versículo, ó, e porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Você vai começar a manchar o teu futuro, você vai quebrar com o teu destino. Olha para mim aqui todo mundo, pessoas vão intervir no nosso destino, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. As tuas conexões, se elas forem ruins, vão intervir no teu destino. Ela está dizendo, futuramente você vai ser conhecido como louco. Irmão, foi tão longe, que eu estou em 2026 pregando para você de um louco. Você vai pensar, irmão, ele ficou tão mal afamado, ou sabe, ele ficou tão mal conhecido, que eu estou em 2026 falando da loucura dele. Levanta a mão quem acha uma loucura que esse cara está pensando. E ela disse, olha, você vai ser conhecido como um dos loucos de Israel, você não vai ser conhecido como um dos heróis. Diga assim, eu quero ser conhecido como um dos heróis. Quem quer ser conhecido como uma bênção futuramente? Quando você sair dessa terra, aqui na terra, vão falar bem de você. Mas isso depende se você ainda tem o lacre. Se você tem o lacre, se você tem o pino. E aí ela diz assim, e ela disse, né? Ela fala um negócio interessante no final. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Ela foi inteligente. Fala com Davi. Davi vai me entregar para você. Pastor, vai entregar? Vai nada. Só que ela está ganhando tempo. Ela está o quê? Fala com o rei vai me entregar a você. Não adiantou. Irmão, quando a pessoa está sem pino, irmão, é perigoso. Porque diz assim, ó, porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, forçou e fez o que com ela? Se deitou com ela. E assim, ó, eu sei que tem jovem, eu sei que tem criança assistindo, eu vou falar linguagem bem alta. Do jeito que esse cara fez aqui, deve ter sido segundos. Tá, pronto. Eu falei assim, né? E aí sabe o que aconteceu? Após segundos, o que esse cara fez? Porque não foi uma coisa, sabe, não foi com amor, não foi com carinho, foi com loucura. E olha só o que, olha, precipitação, aí você pode achar a palavra melhor que cabe para isso assim, né? Mas olha só o próximo versículo 15, ó. E depois Aminão odiou ela, com grandíssimo ódio, porque era maior o ódio com que aborrecia Aminon, do que o amor com que ele amara. E disse a Aminon, vai embora, levanta, vai embora. Você vê, irmão, foi uma questão de segundos. Segundos ele estragou a vida dele. Ficou registrado para sempre essa desgraça. Por quê? Por causa da pessoa que estava perto dele. Eu te pergunto, se tivesse chegado a pessoa certa, ele escutasse a pessoa certa, quando que isso aqui teria acontecido? Nunca. Ia ficar só a nível de pensamento. Por isso que eu digo, irmão, pessoas do teu lado são determinantes. Principalmente em dias que você está com um pensamento ruim. Em dia você está com um pensamento ruim, as pessoas estão perto de você, elas podem manter o lacre ou quebrar o lacre, elas podem deixar o pino ou tirar o pino, e quando tira o pino é perigoso. Tem traição, tem roubo, tem loucura, as pessoas são doidas, irmão. E você sabe o que vai acontecer? Essa mulher vai sair desse jeito aqui, né? Que ela foi violada, ela vai sair, e sabe o que ela vai dar de cara com quem? Com Absalão, o irmão dele. E o Absalão viu lá chorando, assim, ó, você está bem? O que está acontecendo contigo? Ela disse, eu estava com Aminon. Ele falou assim, não me fala mais nada. Pediu para ela não falar nada. Tá, não fala mais nada, já entendi tudo. E aí ele vai levar para dentro de casa o Absalão, e diz que ele vai guardar esse ódio do irmão dele quantos anos? E o que ele vai fazer com o irmão dele? Ele vai matar o Aminon. Olha a loucura. Mas aonde que aconteceu tudo isso? Aonde que veio tudo isso? Foi exatamente quando o Jonadab disse, vem cá, fala para mim, qual que é o teu pensamento? Qual que é a tua ideia? E na hora que o cara vomitou a ideia ruim, em vez do cara bloquear, ele liberou. Você tem que orar a Deus, eu quero uma conexão boa perto de mim. Por isso que eu quero que você vá agora para Provérbios 13, versículo 20, eu estou acabando. Vocês estão assustados? Olha o que diz agora, ó. Anda com os sábios e será o quê? Exato. Se você começar a caminhar com pessoa que é boa de Bíblia, pessoa que é boa de oração, pessoa que é de Deus de verdade, pessoa que é cheia do Espírito Santo, você vai ficar igualzinho ela. Eu lembro que tem 5 caras que andavam juntos. Fala comigo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. 4, eu falei 5, né? É 4. Fala de novo comigo, Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Você conhece mais como Beltesazar, Sadraque, Mesaque? E eles eram parecidos ou não eram? Parecidos, os caras eram muito igual. Toda vez que existia uma coisa assim que afrontava a fé deles,
eles se posicionavam. O Daniel não aceitava comer o manjar do rei. O Daniel não aceitava ficar sem orar. O Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitavam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, você acaba ficando perto das pessoas que você anda. Vai ficando igual. Então, se você andar com um sábio, você vai se tornar... Agora lê o resto, ó. Mas o companheiro dos tolos... Posso tradução Herbert Richards do pastor Michael? Pode ser não? Pode? Mas o companheiro dos tolos vai tomar na cabeça. Vai tomar, irmão, vai tomar. Você quer tomar na cabeça? Coloca a pessoa errada na tua casa. Anda com pessoa errada. Começa a andar junto com gente que não tem juízo. Anda junto com gente que não quer nada com nada, que não é espiritual. Presta atenção no que a pessoa fala. Irmão, falou palavrão para mim, eu já começo a ficar antenado. Falou palavrão, a pessoa começou a falar umas besteiras com a boca assim, sabe, como eu disse, palavrão, coisa. Fica ligado, irmão. Não é para você andar. Daqui a pouco você vai falar palavrão sem querer, porque essa pessoa fala. Então você percebe na Bíblia Sagrada, que desde Gênesis, lá na época de Adão e Eva, tudo de ruim que aconteceu foi por causa de influência. Adão e Eva, a Eva estava com um pensamento ruim de fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que a serpente veio e foi ela que tirou a trava da Eva. Foi a serpente que fez isso. Então você começa a ler na Bíblia Sagrada e você percebe que a gente tem que estar mais enraizado. Porque Jesus escolheu 12 e mesmo dentro desses 12 aconteciam uns episódios de vez em quando engraçados. Abre em Mateus 16, versículo 21, quase acabando. Olha perto do seu lado aí, tem gente ou não tem? E gente é complicado, gente. Pastor, mas não é bom viver só. Não é bom. Então você vai ter que aprender a selecionar a partir de hoje. Começa a fazer seleção de gente, irmão. Por isso que o pessoal fala tanto hoje sobre pessoas tóxicas, né? É gente tóxica, pessoa tóxica. É isso aqui que eu estou pregando. Olha só Mateus 16, 21. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que é necessário, né? Era necessário ir até Jerusalém, sem problema. Mas ele falou assim, ó, e sofrer muito. Jesus falou que ele ia sofrer muito, padecer muito, nas mãos dos anciãos, e depois dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ele ia acabar sendo morto, e ia ressuscitar o terceiro. Então o que Jesus fez aqui? Abre o coração. Como você faz de vez em quando na sua casa, você fala com a tua irmã, você fala com o teu tio, fala com a tua tia, fala com o teu pai, fala com a tua mãe. Jesus abriu o coração porque ele se sentia íntimo. Ele pegou e se sentiu íntimo e pum, abriu o coração. Olha pessoal, nos próximos dias, vou falar para vocês o que vai acontecer. Eu vou sofrer demais. Eu vou sofrer na mão dos caras aí, esses escribas anciãos. Os caras são velhos, mas eles não entendem nada. E aí eu vou sofrer e depois eles vão me matar, mas depois que eu morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Vocês me aguardem que é o terceiro dia e tal. Aí os discípulos tudo assim, ó, tudo olhando com cara de tacho. E o Pedro assim, ó. O Pedro não concordou. E isso aqui que você vai ler agora é uma coisa que eu percebo na Bíblia, ó. E Pedro tomando de parte. Sabe o que é tomar de parte? Vem cá, Cristiano, faz favor. Sobe aqui correndo, meu filho. Tomar de parte, é isso aqui, quer ver? Ó, Jesus acabou de falar, ele fez assim, ó. Jesus, vem aqui um pouquinho. Irmão, isso aqui não é falta de temor, isso aqui é familiaridade. O Pedro, ele se achava muito íntimo de Cristo. Ele tinha tanta intimidade com Jesus que ele se achou no direito de puxar Jesus para um canto. Ele pegou e disse assim, imagina a cara de Jesus indo assim, ó. O que ele está me puxando? O que está me levando para um canto? Obrigado, Cristiana. Aí diz que ele levou Jesus para um canto e diz que começou a repreender. Levanta a mão quem já repreendeu o seu filho aqui, levanta a mão. Você repreende assim? Ô meu filhinho, queria falar contigo. Como é que você repreende? Ô Felipe, vem cá, caramba, deixa eu falar uma coisa contigo, não é assim? O Pedro puxou Jesus para o canto e meteu essa aqui, ó. Ó, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. De modo nenhum isso não vai acontecer. Você vê que ele tentou fazer o que com Jesus? Influenciar. Você acha isso que maldade? Ou você acha isso aqui uma coisa, sabe, sem entendimento? É, porque olha só, ele está pensando, quando Jesus falou em sofrer, ele não quer que Jesus... Mas não tem como Jesus salvar a gente se não fosse sofrendo. Então ele está falando uma coisa com amor. Como já teve muita gente que chegou para mim assim e disse, mas você tem que sair dessa igreja, lá há muito tempo atrás. Você tem que sair, olha onde você está morando. Isso não é futuro.
Então a pessoa não queria o meu mal, mas estava indo contra um propósito, porque o propósito era fazer o que eu estou fazendo, e vou continuar fazendo até os meus 122 anos. Mas aí de vez em quando vem contra um propósito. Aí ele disse que começou, não, isso não vai acontecer. Aí Jesus soltou isso aqui, ó. E ele, porém, voltando-se para o Pedro, soltou o braço assim e disse, ó, sai da minha frente, diabo. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você está querendo colocar medo em mim? Você está querendo me escandalizar? Escândalo é isso aqui, ó, que vem do hebraico escandalon, né, que é anzol. Está querendo pescar para tirar para fora. Você sabia, né, que escândalo é como se fosse um anzol que pega a boca do peixe e tira ele para fora. Então Jesus está dizendo assim, ó, você quer me escandalizar? Você quer me tirar? Você está querendo me escandalizar? Você está me servindo de escândalo? Você quer me assustar para mim cair fora? Porque você não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Isso aqui é uma coisa que eu e você a gente precisa aprender a fazer, ainda que seja uma pessoa muito íntima, ainda que seja uma pessoa muito próxima. Se a pessoa falar qualquer coisa, você tem que virar bicho, sai da minha frente, diabo. Não, você está indo contra um propósito que é de Deus. Jesus repreendeu e não aceitou ser influenciado, mas até o Pedro tentou influenciar. Diga misericórdia. Então você vê que Jesus, ele sabia separar as coisas. Sabia ou não sabia? Sabia. Jesus sabia separar o grupinho. Ele sabia o que era de Deus, o que não era de Deus, o que vinha do diabo. E Jesus, ele sempre fez isso. Jesus, dos que ele curou da multidão, ele separou 12. Dos 12, só 3 andavam mais próximo com ele, e um só colocava a cabeça onde? E você sabe que Jesus, ele acertou tão bem na separação das pessoas que andavam junto com ele, que aquele que deitava no peito de Jesus foi o único que ficou até o fim. Quem está na cruz? A mãe de Jesus, a Maria Madalena, que era grata porque Jesus expulsou os demônios dela, e João é o único dos apóstolos que está lá. Inclusive Jesus vai dizer, na hora que ele está sendo crucificado, e o sangue está pingando em cima da cabeça de João e da Maria Madalena, Jesus olha assim, ó, ô rapaz, a partir de hoje está aí a tua mãe. Ele disse, ô mulher, está aí o teu filho. Ou seja, Jesus está dizendo, você que ficou comigo até o fim, você é da minha família. É o que está na Bíblia. O único que ficou com Jesus até o fim e se tornou filho de Maria foi o João. A partir de hoje você vai me substituir. E sabe o que vai acontecer? O João vai receber na ilha de Patmos o Apocalipse. E você sabe o que é o Apocalipse? Fala comigo, o fim de todas as coisas. Porque quem fica com você até o fim é digno de receber todo o fim de todas as coisas. O único que ficou até o fim, que foi o João, recebeu o fim de tudo. Diga assim, a grande revelação. Quem quer receber um dia uma grande revelação, então fique até o fim com Jesus. Até o fim fique com Cristo. Você vê que Jesus não deu a revelação final de tudo para o Pedro. Não deu nem para Tiago. Ele só deu para o João. Porque o João, ele escolheu direitinho. Você vai ficar comigo até o fim. Você vai me substituir. Quando eu for embora, aqui em carne e osso, você vai ficar junto com a Maria. Você não vai deixar ela órfã, não vai deixar ela viúva, não vai deixar ela sem filho. Diga aleluia. Então você percebe que essa questão de seleção é muito importante. Diga aleluia. Então o último recado que eu vou te dar agora é um recado que Jesus deu, e eu acho que eu preguei, mas era só isso aqui que Deus queria que eu falasse hoje. Só isso aqui. Mateus 10:16, aqui eu vou acabar. Mateus 10:16. Nunca acredite quando um pastor diz que vai acabar. Porque o pastor fala, mas o Espírito Santo não deixa. Como é que está a tua esposa? Está melhor? Amém. Está melhor já, graças a Deus. Olha só o que diz, ó. E eis que eu vos envio como ovelhas no meio de quê? O que lobo come? Ovelha. E diz que Jesus vai nos enviar para um lugar onde as pessoas vão querer nos devorar. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como o que, pessoal? Então fique calmo, mas fique esperto. Seja calmo, mas fique esperto, porque você vai viver no meio de pessoas que querem devorar você. Não pense que esses lobos querem teu bem, eles querem te devorar.
Então você vai estar no meio de um povo que vai querer destruir você, mas se você for parecido com a serpente, com a pomba é um negócio engraçado. Quem gosta de pomba, corre atrás de pomba, meu filho Mateuzinho. Irmão, ele não pode ver uma pomba, ele jura na cabeça dele que vai pegar. Isso é coisa de criança, né, irmão? Você larga ele, ele vem assim, ele começa assim, aí ele chega, daqui a pouco ela voa e fala assim, não, você não vai pegar, tio. Você não consegue pegar uma pomba. Ela vem, ela fica até perto de você, brrr, 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 brrr. Ela fica bem pertinho. Aí você diz assim, não, vou pegar agora. Você fez só o que ela faz? Não consegue pegar. É assim que você tem que ser. Quando chegar bem pertinho, parece que vão pegar a gente, nunca vão pegar a gente. Porque a gente é, como diz aqui, é simples como as pombas. Mas a gente é também aqui, ó, prudente que nem uma serpente. Um olho no peixe, outro no gato. Mas sabe por que tudo isso? Olha o próximo versículo 17 que diz: acautelai-vos, porém, de quem? O que eu estou pregando desde o início? O que eu estou pregando desde o início? Sobre quem? Os homens, pessoas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e eles vos açoitarão nas suas sinagogas. Então é exatamente isso. As pessoas no fundo querem nos açoitar. No fundo as pessoas querem nos entregar. E eu nem sei para quem eu estou falando aqui, mas já estão colhendo prova contra você. Já estão, se preparando para provas contra você, para fazer um dossiê contra você. Mas fica tranquilo que Deus vai deixar você aí. Porque um dia fizeram isso com Daniel. Tentaram achar ocasião contra ele. O que a gente pode fazer contra o Daniel? O Daniel vai ser promovido. Já sei. Vamos fazer um negócio, que no espaço de 30 dias, ninguém pode fazer outra petição a não ser o rei Dário. O rei Dário gosta de ser massageado, o ego dele. Todo rei gosta, né? Então vamos fazer, você vai ser no espaço de 30 dias, você vai ser Deus. Ele disse, gostei da ideia. Assina aí o edito. Pegou o anel lá dos medos e dos persas, que não dá para revogar. Botou lá. Quem começou a orar nesse espaço de 30 dias? O Daniel. Jogaram ele na cova dos leões. Deu certo? Não, o leão não comeu ele. Ele foi tirado e a Bíblia diz que ele foi promovido. Vão tentar te derrubar, mas você vai ser promovido ainda. Vão tentar arrebentar você, mas digo para você, você vai sair. E quem tentou fazer maldade contigo vai ser comido pelo leão. Porque foi o que aconteceu. Então a Bíblia diz aqui claramente, vigia. Pastor, e o que eu tenho que fazer com esses abençoados? Nem sei o que eu vou falar agora, irmão. Falo ou não falo? Eu acho que essa parte mais difícil de eu pregar isso agora. Lucas 6,35. Você sabe o que fala lá? Lê para mim. Quê? Não, pastor, não, vou embora agora. O senhor pregou isso tudo e vai dizer que eu tenho que fazer o quê? Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis o quê? Filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então depois que tudo te fizeram alguma coisa, tentaram te derrubar, ainda quer que você seja bom com essas pessoas. Ame quem tentou te derrubar, ame quem fez mal para você. Prove que você é filho de Deus, que você não trata a pessoa por aquilo que ela te fez, você trata ela por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Esses tempos atrás aconteceu um episódio. A pessoa tentou me derrubar, fez de tudo, e meu Deus do céu, a pessoa fez de tudo. Aí depois acabou descobrindo que a pessoa estava em pecado pesado. E essa pessoa ficou parada, tipo assim, no cabide no ministério, né? Ficou quase 3 anos sem fazer nada, voltou a trabalhar e tal, tudo. E aí quando chegou a oportunidade, aí disseram, e aí pastor, o que vai fazer agora? Eu fui lá e abençoei ela de volta. Eu abençoei, lembrei de tudo que aconteceu e abençoei. E até hoje está no ministério, e glória a Deus, está fazendo um trabalho bom, aleluia, glória a Deus. Então assim, eu podia pensar, né? Desgraçado. Você me fez chorar, você tentou com tudo, fazer a minha caveira, você tentou de tudo. Eu podia chegar para a liderança, para o pastor Jaime, para o missionário, e falar assim, não, esse cara é podre. Isso aí não tem jeito, isso é um Judas, sei lá, faz essas coisas. Sabe o que eu fiz? Eu falei, pastor, dá uma chance para ele. Dá uma chance? Está contigo. Você decide isso? Decide. Até minha esposa ficou meio engraçada, lembra? A minha esposa dizia assim, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que aconteceu, você vai fazer isso ainda? E ainda trouxe para o Rio de Janeiro ainda. Mas não é ninguém que está aqui não, que a pessoa começa. Não é que não está aqui não, você nem conhece. Trouxe,
Então quero dizer para você, a cara da Catinha. Eu amo, mas não levo para casa. Entendeu o que eu falei? Eu amo, mas não levo para onde? Faço bem, mas não coloco dentro de casa. Trata bem teu amigo de churrasco, mas não leva para dentro de casa. Trata bem teu personal trainer, não leva para dentro de casa. Trata bem o teu colega. Cadê o jovenzinho que estuda aqui? Levanta a mão. Cadê o jovenzinho que estuda aqui? Cadê o Felipe, meu filho? Tá para cima? Acho que ele está lá dentro da produção, lá aprendendo, né? Tá. Trate bem, mas não leva para dentro de casa. Aprenda a dividir os negócios. Aprenda a dividir. É meu amigo de escola. Trato bem, não trato mal. Está lá o Felipe, Levanta a mão aí, Felipe. Trata bem teus colegas. Trata bem teus colegas, mas não leva para dentro de casa. Não leva para dentro de casa. Não leva para a tua intimidade. O Faragó está ali também. Faragó, mesma coisa. Trata bem teus colegas. O Ian também está lá, os três, é o trio parada dura, está lá. O Ian, o Faragó e o Felipe. Estão sempre juntos, vão se criar junto na presença de Deus. Tratem bem os colegas de vocês, não leve para dentro de casa. Tratem sempre na questão de evangelizar, tratar bem, falar de Jesus, faça bem. Eles te fizeram mal, não faz mal, faz bem, mas não leva para dentro de casa. Saiba dividir o negócio. Dentro de casa é só quem é íntimo e já mostrou que vai estar contigo em qualquer momento. Aplauda bem forte ao Senhor. Você está sendo enviado como ovelha no meio de lobo, hein? Fica de pé em nome de Jesus. Hoje teve até recado individual hoje. Amém? Depois você medita na sua casa. Eu não vou pregar agora, só vou fazer dar um toquezinho. Lá em Jeremias capítulo 40, pode ficar em pé todo mundo, senão se eu deixar você sentado, vou pregar mais meia hora. Aí vocês já ficam em pé, daí eu já paro de pregar, porque eu já vejo vocês em pé. Tem um tal de Gedalias, tá? Eu não vou pregar hoje. Esse tal de Gedalias, ele se tornou, o pessoal escolheu para ser governador de Judá, para reorganizar a volta do cativeiro. Então eles estavam presos. Aí na volta do cativeiro, esse Gedalias, ele foi chamado para ser meio que o governador de Judá. Só que ele não tinha sangue, né? Ele não tinha como se fosse tipo assim, sangue daquele povo. E tinha um tal de Ismael, que ele era de sangue real. Ele era de sangue o quê? Sangue real. Só que não escolheram ele. E ele começou a fazer amizade com esse tal de Gedalias. Foi fazendo amizade, se tornou amigo do Gedalias. Aí chegou alguém e deu um toque para o Gedalias. E disse: Gedalias, você não entendeu ainda? Esse Ismael, ele não concorda com o teu governo. Esse cara vai querer te matar, esse cara vai matar você. Para! Até a Bíblia diz, eu acho que é Jeremias 40, versículo 16, que ele fala assim, nada a ver, põe para rapidinho. E disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Ismael é top. Ismael é top. Eu já falei para a Catiane várias vezes assim, nada, né? Para, que besteira, você está viajando na maionese. Para, esse rapaz é uma bênção. As anteninhas do Chapolin Colorado. Aí, esse cara é bom. Bom, ele não escutou o conselho. Olha o que diz no capítulo 41, versículo 1. Olha isso. E sucedeu, porém, que no mês 7º veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real. Ele não tinha aceitado, porque o Gedalias não tinha sangue real, ele tinha. E aí ele ficou no governo no lugar dele. Mas eles eram amigos. E diz que ele veio, né, e os capitães do rei, a saber, 10 homens junto com ele, e Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e eles comeram pão juntos em Mispa. Aí fizeram uma refeição, vamos comer aqui, pá, tá tudo bem. Só que ele já tinha recebido o conselho. Abre o olho, esse cara não gostou do teu governo. Esse cara não gostou de você ter assumido. Você não tem sangue real. Não, ele é uma bênção. Lê o próximo versículo. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele. Fala aí. Fizeram o quê? Filho de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, fazendo o que com ele? Matando. E assim aquele rei da Babilônia havia posto sobre o rei da terra. Mas avisaram ele: olha essa tua amizade com esse cara. E nem sei porque eu estou falando isso aqui para você agora. Isso aqui é um recadinho no final. Olha essa amizade, irmão. Essa pessoa não está se aproximando de você porque gostou do teu governo. Essa pessoa está se aproximando de você porque ela quer tomar teu governo. Ela jura na cabeça dela que o sangue dela é melhor que o teu.
e que você está no lugar dela, e na verdade bateu uma inveja nessa pessoa. Então você vê claramente na Escritura Sagrada esse negócio, e você tem que abrir os olhão. Tá, sei lá porque eu falei, fecha os teus olhos, levanta a mão para o céu. Fique de pé. Deus, obrigado por essa palavra. Hoje o Senhor nos deu um show de ensinamento. Hoje o Senhor está querendo selecionar a gente aqui. Tem muita gente que está passando luta. Tem muita gente aqui que está passando dificuldade, turbulência com pessoas. Você já sofreu por causa de gente. Você já sofreu por causa de pessoas. Você não pode ficar se abrindo com todo mundo toda hora. Não é bom que você esteja só, mas seleciona, amigona. Ô minha amiga, seleciona isso aí, caramba. Seleciona esse homem, seleciona essa mulher. Começa a partir de hoje a selecionar mais. Porque se você não selecionar, vai dar problema. Vai chegar uma hora que você vai começar a dizer: não, o Ismael é top, é um amigaço. Daqui a pouco ele prepara uma presepada de 10 pessoas e acabam matando ele à espada. Eu lembro, há muitos anos atrás lá em casa, minha mãe falando com meu pai: olha, não vou falar o nome do homem, né? Mas minha mãe dizia: olha Zé, o fulano, olha Zé, o fulano. Para, você está louca, você nem sabe o que você está falando. Ele é meu amigo, meu sócio. Tomou tudo que era do meu pai. Ele tomou tudo, até os centavos do banco, tomou tudo. Levou tudo, a gente passou uma necessidade tremenda. E naquela época a gente estava muito bem financeiramente. Mas tudo por causa disso. Tudo por causa de amizade errada. Pessoas que entram no nosso caminho e começam a fazer a nossa cabeça. Você tem que tomar cuidado, principalmente você que tem contato com o mundano. Tem contato com o mundano, tem pessoas que você tem contato lá fora, amigo da empresa, amigo da dança, amigo do crossfit, amigo da academia, amigo da gaita, amigo do churrasco, amigo do futebol. Olha, você está como uma ovelha no meio de lobos, que querem te tirar do evangelho, que querem tirar você da tua casa, querem tirar você do propósito, querem tirar você do eixo. Essa pessoa não está se aproximando de você, Gedalias, porque concorda com o teu governo, está se aproximando de você porque quer matar você e tomar o seu governo. Tem muita gente que ainda vai soltar fogos quando você for demitido, caramba. Você tem que parar com isso. Mas eu digo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque tentaram fazer isso com Daniel, e Daniel foi promovido e ganhou mais. Mas eu vou falar para alguém que está aqui dentro: cuidado com elogios. Cuidado com essas pessoas que vêm te elogiar. Cuidado com elogio. Meu pastorzão uma ova. Cuidado a pessoa que vem te dando e vem com carinho, com tapinha. Porque as pessoas não vão te trair com soco e tapa, vão te trair com um beijo na testa. A pessoa beija a tua cabeça, ela beija os teus pensamentos, mas ela não concorda com eles. Judas beijou os pensamentos de Jesus. Parecia que ele estava concordando com os pensamentos do mestre, mas ele não estava não, tá? O Judas não estava concordando com os pensamentos de Cristo, ele só beijou. Ele foi lá e traiu, era um sinal. Diga: misericórdia, Deus. E agora faça uma oração junto comigo. Deus, livra a minha família disso na escola. Livra os meus filhos dessa praga. Pode falar. Livra. Você que tem filhos na escolinha. Isso, filhos na escolinha. Eles são bebezinhos, criancinhas. Livra, Deus, dessas pragas. Livra, Deus. Livra a minha família. Protege a minha família de Ismaéis. Livra a minha família dos Judas. Livra a minha família dessas pessoas perturbadas e esquisitas. Ora, livra meu marido. Livra meu marido. Livra o meu filho na faculdade. Livra a minha filha lá na escola. Livra, Deus, livra essa pessoa que vem com pensamento errado, essa pessoa que vem com conselho endemoniado, essa pessoa que vem com conselho fora da palavra. Ora, meu irmão, ora, é hora de você orar, é hora de você falar com Jesus. Livra a minha casa, porque pessoas são determinantes do destino. Livra, Deus, livra aquelas pessoas que vêm para tentar quebrar o lacre, vêm para tentar quebrar, vêm para tentar tirar o pino. Levante a sua voz junto comigo e ora, irmão. Ora. Fala para Deus: Deus, eu não quero me corromper. Eu não quero me corromper, Deus.
Eu quero ficar que nem Jesus. Pode orar, ora. Eu quero ficar que nem Jesus. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele falou isso para uma pessoa íntima. Ele falou isso para o Pedro. Ele disse isso para o Pedro. Ele disse: Pedro, sai da minha frente, Satanás. É isso. Você vai ficar enraizado no Evangelho, enraizado na palavra, porque o meu caminho, o seu caminho é em destino ao céu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Não é bom que o homem esteja só, mas você precisa selecionar. A partir de hoje, começa a selecionar, começa a fazer essa prática, porque tem gente ainda que vai ser uma ponte para você. Levanta a mão para o céu e clama por conexões boas. Levanta: Deus, eu quero conexões boas. Coloca pessoas no meu caminho que são inspiradas pelo Espírito Santo. Coloca pessoas no meu caminho que são de oração. Coloca pessoas no meu caminho que quando eu ficar fraco, quando eu tiver um pensamento esquisito, essa pessoa vem me orientar na palavra. Essa pessoa vem me orientar através do Espírito de Deus. Eu oro a Deus que Deus coloque médicos cristãos perto de você. Médico cristão, advogado cristão, professora cristã, pessoa de princípio bíblico. Ora, Deus, eu quero pessoas de Deus do meu lado quando eu precisar. Oh glória! O seu destino vai ser diretamente influenciado por pessoas. E se por acaso tentarem entulhar os teus passos, tentarem frustrar os teus sonhos, o meu Deus e o teu Deus nunca vai falhar. Estão tentando algo contra você. Você está como ovelha no meio de lobos. Mas diga em voz alta: eu sou prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Oh glória, aleluia. Levante as mãos para cá agora que eu vou falar uma coisa profética. Deus me deu essa mensagem para passar para você hoje, porque Deus ouviu coisas que você não ouve. Deus me deu essa mensagem aqui hoje, porque Deus viu coisas que você não enxerga. Então Ele está falando hoje: eu estou te dando essa mensagem que eu enxerguei coisas que você não está enxergando. Eu estou ouvindo coisas que você não está ouvindo. Eu estou te preparando, cuidado, vigia, estou falando contigo já agora. Você não sabe que esses endemoniados muitas vezes estão preparando, mas não vai dar certo. Eles não vão conseguir, nem comigo nem com você. A gente vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Deus viu e ouviu coisas que nós não sabemos e nem vimos. Levanta a mão para o céu. Eu abençoo você agora. Tem uma unção diferente hoje aqui nesse lugar. Hoje tem pessoas recebendo livramento de outras pessoas aqui. Hoje artimanhas, arapucas, ciladas estão sendo quebradas. Eu declaro que todo e qualquer tipo de plano das trevas seja frustrado a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Plano que o diabo tinha para o teu filho, plano que o diabo tinha para o teu casamento, plano que o diabo tinha para a tua saúde, plano que o diabo tinha para a tua vida e para a sua casa, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, em nome de Jesus. E que os planos dos céus se cumpram na nossa vida. Planos de paz e não de mal. Eu profetizo planos de paz e não de mal. Deus nos proteja de todos os homens maus, de todos que são sanguinários, de todos que espreitam a nossa maldade. Protege-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Essa é a oração do teu servo aqui nessa manhã. Aplauda bem forte aos seus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Levanta a mão para cá, pessoal. Vamos convidar o pessoal de casa. E você vem para cá também, tá? Vem aqui para Madureira em nome de Jesus. A unção está tremenda, a palavra está sendo revelada. E hoje nós estamos aqui para dizer para você que está em casa: aquilo que era do diabo está sendo frustrado. Plano, cilada, armadilha, tudo foi quebrado hoje em nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte aos céus. Vem para cá. Glória a Deus. Deus abençoe aí todo o pessoal que está em casa.